O capítulo 2, versículos 17 ao 26, todos encontrados, digam amém. Amém. Glória a Deus, está melhorando, né? Daqui até o final da mensagem, quem sabe, né? Se a palavra de Deus te convencer, você vai estar diferente no final dessa mensagem, em nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: assim também a fé, se não tiver as obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato, de que a fé sem as obras é morta ou é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Vamos todos juntos ler o último versículo. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras. Amém. Poder sentar, glória a Deus. Poder sentar e abre o seu coração, pois o Senhor quer falar contigo nesta noite. Glória a Deus. É bom louvar ao Senhor. É muito bom louvar a Deus. Mas é muito melhor ainda ouvirmos Deus falar conosco. Amém. Aleluia. Quantos estão com o coração pronto para ouvir a voz de Deus? Diga amém. Amém. Abra o seu coração para que o Senhor possa encontrar espaço. Porque se você não permitir, nada, absolutamente nada, vai acontecer com a sua vida. O texto de Hebreus 4:2 diz que a palavra que está sendo ministrada, ela precisa estar misturada com a fé daquele que ouve a palavra, para que a palavra tenha efeito no indivíduo. Amém? Você entendeu? Diga amém. Portanto, se coloque diante do Senhor neste momento, com seu coração aberto, para que você possa ouvir a palavra de Deus, receber a palavra do Senhor Jesus. O texto que nós lemos de Tiago é um texto bem conhecido, apesar de algumas pessoas terem medo de ler esse versículo. Deus me inquietou de ontem para hoje para poder escrever esse sermão, para ministrar ao seu coração nesta noite. Então abra o seu coração para que você possa receber do Senhor esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. O último versículo do texto diz: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Por que será que nós temos uma dificuldade incrível de pensar sobre isso? Nós temos uma dificuldade grande em pensar sobre essas coisas. O texto bíblico diz que a fé, assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem as obras é morta. Então, fazendo assim uma análise bem fraquinho, bem pouco, você consegue imaginar que a palavra de Deus está dizendo que se você não trabalhar para Deus, a sua fé é morta, sim ou não? Não precisa ser um exegeta, um simples
uma simples pessoa, qualquer pessoa que ler o texto, ele vai chegar a uma conclusão simples, de que a Bíblia está dizendo que se eu não trabalhar para Deus, a minha fé é morta, ela não tem valia alguma. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero trazer para vocês algo especial que Deus me mostrou nessa palavra. Observe que nós encontramos no enredo do texto uma série de perguntas e respostas. Você percebeu que o texto é cheio de interrogações, né? Você percebeu que o texto, no enredo do texto, é como que duas pessoas estivessem conversando e uma questionando a outra, né? Duas pessoas conversando no texto, uma questionando com a outra com relação à fé e às obras. Enquanto uma tenta provar ou tenta mostrar a sua fé pelas obras, o outro personagem do texto, ele tão somente se mostra apático, se mostra totalmente imparcial e diz que ele tem fé. É interessante isso daqui, presta bem atenção aí, para que você possa ser despertado pela palavra. O que é um sepultamento? O sepultamento ocorre quando nós enterramos para nunca mais ver, não é isso? Sepultamento é isso, você enterra e nunca mais você vai ver. O tema da mensagem é sepultando a fé. Grave isso, porque eu não vou pregar de novo, senão vai me ouvir pregar de novo essa mensagem. Sepultando a fé. Presta bem atenção, esse é o tema da mensagem. O sepultamento ocorre quando você enterra algo para nunca mais ver. Olhe para mim, nós fazemos isso com a nossa fé. E nem nos damos conta de que estamos fazendo isso. Nem nos damos conta de que estamos fazendo assim, através do nosso comportamento, nós fazemos isso. Agora preste atenção que assim como esse personagem do texto se esforça para persuadir o outro, para que o outro pudesse enxergar que ele estava enterrando a sua fé ou sepultando a sua fé, nesta noite o Espírito de Deus estará trabalhando na sua vida, na sua mente, no seu coração, para que você também possa entender que você pode estar a passos largos para o sepultamento da sua fé, e até aqui você não entendeu, mas nesta noite o Espírito de Deus vai revelar isso para você, eu creio, no nome de Jesus. A grande questão aqui do texto é que o personagem a ser sepultado é a fé. Quem é que vai ser sepultado aqui no texto? É a fé. A fé, o texto está falando de algo que foi sepultado, ou que está sendo sepultado, ou que será sepultado, ou está sobre um processo de um sepultamento, né? E esse indivíduo é a própria fé. O enredo demonstra dois indivíduos em um diálogo acerca desse sepultamento. E enquanto um deles se mostra desesperado pelo ocorrido, né? O outro se faz indiferente diante do enterro de sua própria fé. Presta bem atenção nisso aqui. Tem um indivíduo que está desesperado, porque ele está vendo que o outro amigo dele, se é amigo não sei, mas parece ser amigo, bem próximo. Enquanto um está desesperado, tentando mostrar para o outro que ele está a passos largos, caminhando em um cortejo fúnebre, para poder enterrar sua fé, o outro se faz indiferente diante daquele, caminhando no cortejo, levando a sua fé para jogar na cova e sepultá-la, e ele se faz indiferente, ele não está preocupado com isso. Você sabe que isso é uma grande realidade em nosso meio, em nossos dias, isso é uma grande realidade. Presta atenção aqui, crentes. A maioria dos crentes, das pessoas que se dizem crente, eu não vou arriscar, eu estou falando verdades de Deus, presta atenção nisso aqui. A maioria dos crentes estão caminhando em um cortejo fúnebre,
E quem é a pessoa que está no caixão? É a própria fé dele. E ele ou ela está caminhando a passos largos, conduzindo no esquife, conduzindo a sua fé para ser enterrada, jogada no buraco e enterrar a sua fé. E em muitos casos as pessoas estão como esse personagem. A Bíblia quer nos mostrar isso. A Bíblia quer mostrar para mim e para você quão indiferente esse personagem está, enquanto ele leva a sua própria fé para ser sepultada. Presta bem atenção que isso é muito sério aqui. Os versículos 17 e 18 demonstram que esse sepultamento é promovido através de conceitos próprios. Conceitos próprios. Veja bem, versículo 17 e 18 diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, por si só está morta. Isso é uma determinação divina. Está morta. Aí o texto diz assim, versículo 18: mas alguém dirá: tu tens a tua fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Presta bem atenção a isso aqui, porque o texto está revelando nesses dois versículos que a pessoa que está sepultando a sua fé, primeira coisa é por um conceito próprio. Por um conceito próprio, nós enterramos a nossa fé. A falta do conhecimento de Deus, a falta do conhecimento da palavra, é o fator principal que nos faz enterrar a nossa fé. E nós não entendemos isso. Guardamos um conceito próprio, porque nós achamos que estamos certos e nem nos preocupamos em conferir se de fato estamos certos. Presta bem atenção aqui. A palavra de Deus, ela não está enjaulada, não. Ela está na sua casa. A maioria dos crentes tem uma Bíblia. A palavra de Deus, ela não está lá no altos céus, para você dizer, eu tenho que ir lá em cima buscar para me ler. Não. Ela, a maioria dos crentes, a maioria dos lares brasileiros, pelo menos, tem um exemplar da Bíblia Sagrada. E o que é que as pessoas fazem? As pessoas vivem por aquilo que elas acham que é. Mas elas não se importam em conferir se aquilo que elas pensam é de fato verdade. Presta atenção que o apóstolo Paulo faz algumas citações em Atos 17, versículo 11 e 12. Paulo diz assim: ora, estes crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônicas. Por quê? Do que os de Tessalônica? Pois eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas que eram de fato assim. Com essa dedicação, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Presta bem atenção aqui, que Paulo diz assim: olha, os crentes bereanos, eles tinham um cuidado, ouviam a palavra e não ficavam apenas com aquilo que ouviam lá no culto de domingo, não. Eles chegavam em casa, diz o texto bíblico, todos os dias eles iam conferir que se o que ouviram era de fato a palavra de Deus. Por que será que nós não nos preocupamos mais assim? Por que será que a maioria das pessoas não se importam em examinar as Escrituras? Elas vão vivendo, ou melhor dizendo, sepultando a sua fé por um conceito próprio. Pelo amor de Deus, para de sepultar a tua fé. Você está caminhando a passos largos. Deus está mostrando para você que você está caminhando em um cortejo fúnebre para sepultar a tua fé, jogar ela no buraco. Depois é você mesmo que vai jogar a terra em cima. E o Espírito de Deus está te trazendo nesta noite, glória a Deus, para que você possa compreender. Nós somos capazes de viver toda a vida agarrados em um conceito próprio. Tem pessoas que já fazem 50 anos que estão me ouvindo, que serve a Deus e nunca leu a Bíblia toda.
Obviamente que alguns é porque não sabe ler, outros têm dificuldade, enfim. Mas quem não sabe ler, sabe escutar. Deu para entender aí? Diga amém. Nós somos inteligentes, Deus nos fez inteligentes, aleluia. Quem é cego ouve, aleluia, bendito seja Deus. Quem não ouve tem lê com braille, dá para você ir colocar os dedos, tem Bíblia de todo jeito, meu irmão. Agora presta atenção, se nós estamos caminhando a passos largos por um cortejo fúnebre para enterrar a nossa própria fé, a culpa é minha e a culpa é sua. E Deus nesta noite está querendo, persuadir você, como esse personagem do texto aqui, está querendo persuadir o seu outro amigo. Deus, o Espírito Santo, teu amigo, nesta noite ele quer te persuadir. Você precisa de fato conhecer Deus, aleluia. Quando nós de fato conhecemos Deus, a nossa vida muda. Vai acontecer uma transformação na sua vida, vai acontecer algo poderoso dentro de você, de maneira que nada neste mundo, absolutamente nada, será mais importante do que o Senhor. Absolutamente nada neste mundo terá mais valia do que os céus, a glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós estamos verdadeiramente firmados em Deus, nós compreendemos a veracidade das Sagradas Escrituras, ao invés de nos tornarem diferentes. Então veja bem, por um conceito próprio nós enterramos a nossa fé. Eu não vou fazer mais. Ok, nós encontramos a parábola dos talentos, em que Jesus, o Senhor, após dar os talentos, depois de um certo tempo ele vem e cobra o resultado dos talentos. E eu e você somos sabedores que o resultado daquele que pegou o talento e enterrou, justamente o que é que ele fez ali? Enterrou a sua fé, ele sepultou o seu talento. E quando ele vai para o Senhor, ele vai e desenterra na hora de prestação de conta. Não tem mais jeito, meu irmão. Ei, olhe para mim aqui, crente. Não adianta você querer mudar tudo depois que já passou, depois que já não tem mais jeito. Hoje é dia de você se arrepender. Ainda há momento de você se arrepender. Ainda é momento de você buscar a Deus e consertar tudo isso. Acaba com esse cortejo fúnebre. Busca a face de Deus. Olhe para o alto. Jesus tem algo melhor para você. Deus te alistou para você trabalhar, para você fazer a obra. Pastor, mas tem um monte de coisa que me impede. Mas qual é a tua parcela nesse impedimento? Deus está dizendo para você nesta noite, você precisa tomar uma atitude diante desse sepultamento da tua própria fé, senão daqui a pouco o texto bíblico diz que quando ele volta, desenterra, entrega, olha aqui, Senhor, está aqui, porque eu sei que o Senhor é um homem muito rigoroso, então aqui eu estou te devolvendo o que o Senhor me deu. Diz a Bíblia que o Senhor olha para ele e diz: aparta de mim, vós que praticais a iniquidade, e lançai ele nas trevas interiores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então nós conhecemos pelas Sagradas Escrituras que quando nós sepultamos a nossa fé, o resultado é a eternidade sem Deus. Então olhe para mim aqui, continue fixado em mim, para que você possa entender o que Deus tem para você nesta noite. Os dois personagens do texto revelam a nossa realidade, que desde sempre foi assim. O seu conceito, se continuar desse jeito, vai sepultar a tua fé. Ou melhor dizendo, eu quero que você abra o seu coração, porque eu creio que Deus não me revelou essa palavra em vão, tá? Eu creio que você já está caminhando em um cortejo fúnebre para sepultar a tua fé. Mas nesta noite o Senhor vem sobre você para te trazer um despertamento. Olhe para mim aqui, crente, desapega deste mundo. Jesus quer usar a tua vida, desapega de tudo. Jesus quer usar você, desapega de todas essas coisas, porque Deus quer fazer algo poderoso através da tua vida e não tem mais tempo para ficar aguardando. O versículo 19 diz que nós sepultamos a nossa fé através de concordâncias com as trevas. Presta atenção aqui.
Nós sepultamos a nossa fé em concordância com as trevas. Pastor, o que é isso que o senhor está dizendo aí? Olha aqui para mim. Em concordância com Deus que não é. Deus jamais vai estar em acordo com você enquanto você está seguindo o cortejo fúnebre para enterrar a tua fé. Não é Deus. O diabo está enganando você, não é Deus. Você está caminhando de mãos dadas com o inimigo e você está achando que é Deus que está com você. Não é. Sai desse cortejo, porque Deus não está nesse negócio aí. Deus quer ver você ativo, sendo usado, ministrando sobre aqueles que o Senhor convocou para o seu reino, para a honra e glória do nome do Senhor. Sai desse acomodismo, meu irmão. Deus está dizendo para você que você está andando em concordância com as trevas. Olha o que diz o texto, versículo 19, acompanhe comigo aí o texto bíblico. Tiago 2,19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Você está igualzinho a eles. É o que o texto está dizendo. Por isso que eu estou dizendo, nós sepultamos a nossa fé, os nossos talentos, em concordância com as trevas. Não é em concordância com Deus, jamais. Jamais Deus escolheu você, dotou você de talento. Deus deu talentos e ministérios, dons espirituais, para você ficar aí paralisado em um cortejo fúnebre. Ei, olha aqui para mim, cortejo fúnebre não é lugar para crente que acredita no poder de Deus, na salvação e no reino de Deus. Cortejo fúnebre é para aquele que já morreu e não tem mais esperança para ele, mas você e eu estamos vivos. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Você e eu estamos vivos, aleluia, forte, firme. Você pode respirar, respira aí. Você pode levantar a mão, levanta. Você pode caminhar, mexe o seu pé. Jesus precisa de você, a obra de Deus precisa de você. Eu preciso fazer a obra de Deus. Pelo amor de Deus, sai desse cortejo fúnebre, porque Deus não está contigo. Você está em concordância com as trevas. Pastor, o senhor está me dizendo que eu estou andando de acordo com o diabo? Sabe o que é concordância? Que o texto revela. Concordar é a ação ou efeito de concordar, de estar de acordo com Deus que não é, de conformidade, acordo que se estabelece entre duas ou mais pessoas. Concordância é definido pelo caráter de conformidade que ambas demonstram. Concordância de propósitos na vida. Harmonia estabelecida entre coisas em que há ou pode haver conciliação. Olha isso, irmão. Concordância é harmonia. Concordância é concordância de pontos de vista. Viu que você já perdeu totalmente o ponto de vista? Já não é mais Deus, porque se fosse, você estaria na presença dele, abrindo mão de tudo e todos, mas fazendo a vontade daquele que te chamou para a boa obra. Você está entendendo isso? Diga amém. Se nós estivermos em concordância com aquele que nos chamou, que nos alistou, então nós iremos abrir mão do mundo, abrir mão de seja lá o que for, para estar no centro da vontade daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mas quantos são os que já não estão mais na luz, voltaram para as trevas, já estão caminhando em concordância com as trevas e já saíram da luz? Ei, olhe para mim, Jesus quer libertar você nesta noite. Ei, por favor, abra o seu coração. O Espírito de Deus quer se apoderar de você para te fazer, aleluia, uma fonte transbordante para a honra e glória do Senhor. O Senhor Deus quer se apoderar de você para que você e eu sejamos um instrumento para a glória de Deus no meio dessa geração corrompida. De que vale o homem andando em discordância com Deus e concordância com o diabo? De que vale o homem? De que vale o sal sem que se ele tenha sabor para salgar? De que vale a luz do mundo
oculto, se está debaixo da mesa escondida. Não, Deus quer ver eu e você, aleluia, com a luz de Cristo brilhando em mim e em você, a vontade de Deus raiando na minha vida e na tua vida, os projetos de Deus sendo estabelecidos como primazia em nossa vida. E nesta noite o Espírito de Deus quer que você saia daqui nesta noite com algo importante sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pastor, eu não consigo, tem um monte de coisa que eu preciso fazer, é isso, é aquilo. Pois é, meu irmão, você está andando em concordância com as trevas, não é com Deus. A questão aqui é séria. Você quer andar em concordância com Deus, ou você quer andar num cortejo fúnebre e sepultar a sua fé? Nós temos duas opções. Nós temos o exemplo bíblico de dois personagens em uma discussão, e um deles está fazendo todo o esforço, assim, rapaz, espera aí, eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. O cara quer provar. Ei, presta atenção, Deus está cercando você, fazendo você ver, tentando te persuadir de todos os lados, tentando, querendo fazer você entender, usando pessoas, te colocando na tua vida pessoas para que você possa enxergar, usando pessoas, usando meios, cercando você. Esses dois personagens do texto aqui, nós observamos o enredo, Deus de todo lado. Rapaz, eu vou te mostrar, sabe? Não, peraí, senta aí. Não, mas eu não estou muito interessado. Não, mas eu vou te mostrar a minha fé através da minha... Não, mas eu não quero muito saber disso daí. Não, mas eu quero provar para você que funciona, sabe? Que funcionou com Abraão. Abraão foi lá e ofereceu o seu filho no altar. Foi pelas obras, meu irmão. Olha, pelas obras, a fé pelas obras. E o outro, rapaz, sabe, esse negócio, eu estou cansado disso. E ele diz, não, rapaz, sabe aquela meretriz, até mesmo uma prostituta, o milagre pode acontecer na vida dela. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Você está entendendo aí? Levanta a sua mão e dê glória a Deus. Até mesmo a prostituta ele tenta convencer, ele cerca de todo lado, tenta convencer o cara. Olha, até uma prostituta pecadora, a montanha de pecado que ela tem diante dos olhos humanos. E sabe o que é que Deus faz? A fé dela, com as obras, ela alcançou testemunho diante de Deus, e o nome dela está na galeria dos heróis da fé. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Observe que Deus tenta de todo jeito cercar você, fazer. Vale a pena abrir mão do mundo para poder fazer a vontade de Deus. Você pode receber isso, levanta a sua mão e receba no nome de Jesus. Vale a pena abrir mão para poder fazer a vontade de Deus. Vale a pena abrir mão de A ou B ou C, mas que a vontade de Deus seja feita. Se você pode receber essa palavra poderosa, receba aí de Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida a libertação a partir de hoje. Eu profetizo sobre a sua vida a libertação no nome poderoso de Jesus. Que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê graça, que a unção de Deus venha sobre você e você o Senhor venha se apoderar de você e você receba de Deus nesta noite. Aleluia, bendito seja Deus para sempre. Aleluia. Nós encontramos dois personagens, um interessado e o outro totalmente desinteressado. Ei, olha para mim aqui. Quando a pessoa já está morta, você não vai conseguir ver nela frutos de vida. Esse personagem aqui, o cortejo do sepultamento está em pauta. Ele está tão insensível que o texto termina e não diz se ele saiu do cortejo ou não. Logo nós entendemos que ele preferiu sepultar a sua fé. Ou seja, o texto está nos revelando que aquele homem já estava com a sua fé sepultada. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que recebemos de Deus a autoridade para fazer a obra, que recebemos de Deus dons e capacitações para fazer a obra. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que não venhamos enterrar aquilo que nós recebemos de Deus. Jamais eu tenho que brigar com o mundo, com o inferno, que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá. Eu tenho que atacar, eu tenho
que avançar, eu tenho que fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas jamais sepultar a minha fé. Jamais sepulte a sua fé. Jamais você deve sepultar a sua fé. A sua fé, como diz uma linguagem do mundo, a esperança é a última que morre. Isso é uma linguagem do mundo. A nossa esperança, ela nunca morre. Aleluia, bendito seja Deus. A nossa esperança é Cristo. Você pode levantar a mão e dar glória. Ela nunca morre, jamais morrerá. Aleluia. O slogan da nossa igreja é esperança eterna. Comunidade cristã, esperança eterna, porque a nossa esperança nunca morre. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O pior de tudo aqui é que o cortejo em um sepultamento da própria fé está em pauta. E o que é interessante, que é a segunda pessoa do texto, está sendo alertada. Existe um enorme esforço do seu companheiro tentando forçá-lo a entender os fatos. Ainda assim, o camarada se mostra resistente e não há referências bíblicas de que ele ou ela foi convencido do que ele estava fazendo. O único fato aqui é que a fé foi sepultada. Isso é fato. Então a fé, de fato, foi sepultada. O cortejo era real. Então observe que a Bíblia nos faz caminhar por um enredo para entendermos os meios, os propósitos, as intervenções espirituais que vêm culminar em um sepultamento da fé. Então observe que o enredo bíblico nos faz entender que os conceitos próprios, a influência do maligno vai trabalhar ou irão trabalhar para que você sepulte você mesmo é o coveiro, você mesmo é o camarada que... É interessante esse sepultamento aqui, que você mesmo cava o buraco, você mesmo joga a sua fé no buraco, e você mesmo enche o buraco de terra. É você o cara que sepultou a fé. Você não pode, diante de Deus, jamais culpar alguém de ter sepultado a sua fé, porque isso não é verdade. Você é o único capaz de fazer isso. Glórias ao nome de Senhor Jesus. O versículo 20, para mim encerrar, o texto revela que por um comportamento de incredulidade, você pode sepultar a sua fé. O texto diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é morta ou é inoperante? Observe que o diálogo começa a ficar quente. Me parece que o personagem convencedor, ele fica irritado. Ele chama o companheiro, o amigo, de insensato. Rapaz, para de ser insensato. Tu quer aprender para tu entender. Apesar dele ficar irritado, ele se demonstra à disposição para ensiná-lo. Ensinar um insensato não é fácil. Ei, olhe para mim aqui. Você acha que é fácil ensinar um insensato? Ele não vai te dar ouvidos. Ele vai dar trabalho para você. Você vai chorar, você vai gemer, você vai sacrificar, e o insensato, ele fica ali igual um burro empacado. Você já viu um burro empacado? É difícil de você arrancar ele do lugar. Tem que pegar a espora, furar ele, cutucar ele de todo lado para poder levantar. Um burro empacado é um negócio sério, e nós encontramos aqui no texto um personagem tentando de todas as maneiras provar. E aqui ele revela para nós que aquela pessoa é um insensato, dizendo para nós a grande dificuldade que teremos em convencer um insensato. Às vezes nós encontramos uma pessoa assim que é difícil,
mas a unção de Deus está sobre a sua vida. Você crê assim? Diga amém. Glória a Deus. Apesar de não estar alcançando sucesso em convencer o seu companheiro, a proposta foi lançada para poder ensiná-lo. Mas o comportamento daquele personagem insensato era de pura incredulidade. Eu estou terminando a mensagem, presta atenção aí. O esforço foi tremendo, mas o comportamento da figura do insensato foi de extrema incredulidade. Ei, quando a incredulidade está na pauta, meu irmão, não tem como Deus operar. Porque Deus só vai operar se houver fé. Ainda tem fé aí? Diga amém. Tem fé aí na sua vida? Levante a sua mão e diga amém. Se tem fé, tem possibilidade de Deus agir. Se não tem fé, não há possibilidades para Deus agir. Porque Deus só vai alcançar a tua vida através da fé. Se não existir fé, não tem maneira, forma alguma de Deus nos alcançar. A Bíblia diz em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Oh glória! Você pode levantar a mão, você vai receber de Deus, você vai receber retribuição do Senhor. Nós ficamos apegados. O insensato, ele fica apegado porque ele quer receber retribuições aqui no mundo. A Bíblia nos ensina: você faça para Deus, para Ele retribuir para você. As retribuições vêm dEle. Oh glória! Quem pode acreditar nisso, levanta a mão e diga amém. As retribuições é de Deus. Então por que, olhe para mim, por que você está esperando nos outros, se as retribuições é de Deus? Quantas vezes eu encontro pastor, mas sabe como que é? Sabe, pastor, e tal, mas não é... Meu irmão, faça para Deus, esperando a retribuição dEle, que Ele não falha. Deus nunca falhou. Deus nunca ficou devendo nada para ninguém. Eu posso ficar e você também, mas Deus não. Deus não deve para absolutamente ninguém. O problema é que a incredulidade passou a fazer parte na vida daquele insensato. Nós encontramos uma referência a Sansão. O texto me faz lembrar Sansão, um homem que tinha tudo, absolutamente tudo para ser um gigante na fé, mas ele se tornou incrédulo. Ele sepultou a sua fé e não teve mais como recuperar os prejuízos causados. Nós observamos o texto: ele morreu cego, desmoronando um templo sobre si próprio e os inimigos. Que fim trágico! Ei, Deus preparou para você um fim glorioso. Você pode receber isso? Diga amém. Um fim glorioso para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Por uma determinação divina, nós sepultamos a nossa fé. Último ponto da mensagem, presta atenção aqui. Por uma determinação divina, nós podemos sepultar a nossa fé. O texto, versículo 26, o último versículo do texto diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Isso é uma determinação divina. Meu irmão, não adianta, não tem para onde correr. É uma determinação divina. A determinação divina é que a fé sem as obras é morta. Então não adianta você ficar lá na sua casa, tranquilinha, glória a Deus, eu sou crente, mas não quer nem saber de fazer nada para Deus. Isso não é fé. Ou isso é fé sem as obras. Por uma determinação divina, não é minha, quem sou eu? Mas divina. A tua fé é morta. Por uma determinação divina, a tua fé só gera vida quando você está ativamente com ela em pauta. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, por uma determinação divina, nós sepultamos a nossa fé, porque a nossa fé só terá valor se tiver as obras. E isso implica entendermos que todas as tentativas de expressões de fé serão rejeitadas por Deus se não tiver
obras. Eu vou melhorar para você aqui. Por uma determinação divina, isso implica entendermos que todas as tentativas de expressões de fé serão rejeitadas por Deus. Enquanto você está lá na sua casa, ó, presta atenção aqui, crente, lavando louça lá, o culto está rolando lá na igreja. Sabe, lá na igreja está precisando de você. E você está lá, ó, se ocupando porque você quer. Você está lá se ocupando porque você quer. E está lá, glória a Deus. É uma expressão de fé, não é? Senão você não estaria adorando. Aleluia, glória a Deus. Isso é expressão de fé, sem obras. Deus está rejeitando você. Deu para entender a mim? Diga amém. Toda a expressão de fé sem as obras serão rejeitadas por Deus. Não vai valer absolutamente. Meu querido, presta atenção. Se você me ouve, você ouve palavra de Deus sem fazer arrodeios. Entendeu aí? Então a Bíblia diz que toda expressão de fé, toda tentativa de expressão de fé sem as obras é morta, assim como o espírito, o corpo sem o espírito é morto. O corpo está lá, todo mundo está vendo. Lembra no dia do enterro lá? Do culto fúnebre? Está lá o corpo. Eu adoro isso, pregar para os crentes que estão no meio do culto fúnebre. Eu adoro isso. O corpo está lá, todo mundo está vendo. Não tem como o cara dizer assim, não, isso aí não é o corpo. Não, o corpo está lá. Não pode demorar muito, senão daqui a pouco ele vai começar a feder. Ninguém vai aguentar ficar ali perto. Ele está ali, todo mundo está vendo, mas está morto. Se você ficar na sua casa, lavando sua roupa, fazendo o seu trabalho, as suas ocupações, e não quiser saber da obra de Deus, você vai estar lá, mas você vai estar morto, e daqui a pouco você vai começar a feder, e Deus não terá prazer em você. Quantos podem me ouvir aí? Diga amém, glória a Deus. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus, para que o Senhor possa te abençoar nesta noite. Tome uma posição diante de Deus, faça alguma coisa, mas saia desse cortejo fúnebre, para que a tua fé não seja enterrada nesta noite. Eu acredito que Deus está falando com muitas pessoas aqui, aleluia. Quantos feedback que eu recebo pela internet, pastor, Deus falou comigo através dessa palavra. Ei, Jesus está falando com você aí. Sai desse ambiente de culto fúnebre, sai desse culto fúnebre da tua casa, vai trabalhar para Deus, meu irmão. Sai da toca, Elias, sai da caverna, faz a obra do Senhor, porque Deus quer você ativo, atuante, fazendo a obra de Deus. Vem ensaiar, vem fazer alguma coisa para Deus, vai estudar a palavra, sobe no monte, vai orar, vai buscar a presença de Deus, mas não fica paralisado, porque daqui a pouco você vai começar a feder e Deus não vai ter prazer em você, porque Deus não é Deus de mortos. Isso diz a palavra de Deus, Ele é Deus de vivos. Quantos aqui estão vivos? Levanta a mão e diga amém. Eu vou encerrar lendo um texto bíblico de Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 18. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, disse o Senhor, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Sabe por quê? É Deus assumindo, é Deus enviando, é Deus assumindo, é Deus projetando naquele que foi enviado. Ei, você quer que Deus projete em você alguma coisa? Então venha para esse alistamento, se lance na presença de Deus, se disponibilize para Deus, abra mão, saia do meio desse cortejo fúnebre. Deus precisa de você, aleluia. Bendito
Bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem receber a profecia desta palavra? Levante a sua mão para você receber. Quantos podem receber a palavra profética desta palavra? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Existe também uma determinação divina nesse texto bíblico de Marcos 16. Eis-me aqui. Qual é a determinação divina, pastor Luciano? Outra vez. Ide. Diga comigo, ide. De ti, Diga mais uma vez, ide. coração, Diga mais forte, ide. amor, Deus não está perguntando para você, você pode? e Deus não pergunta, você tem possibilidade? as barreiras Ele diz, ide. Ele não pergunta, você tem capacidade? Não. Ele diz, ide. Ele não pergunta se você é branco, preto, amarelo, azul, se você tem credenciais ou não. Ele diz, ide. É uma determinação divina, ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. A outra determinação divina, aquele que for batizado será salvo. E aquele que não quiser ser batizado será condenado. É outra determinação divina aqui. E o Senhor está convocando homens e mulheres para esta obra. Deus está convidando você a sair do cortejo fúnebre e caminhar com Cristo. Eu não sei se aqui nesta noite tem alguém que precisa se reconciliar. Se aí na internet alguém me ouve e precisa se reconciliar. Porque Deus falou através dessa palavra com você. E o Senhor está trabalhando, Ele quer fazer algo glorioso na tua vida. Agora, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, você precisa dar um passo, você precisa tomar uma atitude, você precisa se entregar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você precisa se entregar para que a graça de Deus e a unção de Deus possa te envolver. Feche os teus olhos para que nenhuma interferência tire a sua atenção. Tem nesta noite aqui alguém que queira se reconciliar? Levanta a sua mão. Tem alguém nesta noite que queira se reconciliar? Basta você levantar a sua mão. Se tem alguém aqui que quer se reconciliar, levante a sua mão e eu vou orar por você. Aí na internet, se tiver alguém que queira se reconciliar com Cristo ou aceitar a Cristo como Salvador, escreva aí, eu quero aceitar a Jesus, eu quero me reconciliar, e nós iremos orar por você. Feche os teus olhos. Me derramar, dizer-te